Boa tarde, amigos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2019, quinta-feira. Tom Martins aqui falando com vocês. E eu darei continuidade ao capítulo 4 da obra Porque o Brasil é um país atrasado, né? Que o capítulo é Estado Grande, Povo Amarrado. É muito interessante esse capítulo. Falaremos mais sobre ele, mas antes, porém, gostaria de fazer uma nota de repúdio a Revista do Advogado, da Associação dos Advogados de São Paulo, que fala justamente dos 30 anos da Constituição Federal. Artigos todos muito tendenciosos, muito... olha, não dá nem para comentar, tá? Um dos artigos, só para vocês saberem, é da moralidade do aborto. Tá bom para vocês? Então ele vem falando que o aborto é super moral, uma maravilha, que é muito bacana. Eu achei sinceramente ridículo esse artigo, tá? Então começa com, né, se os homens engravidassem, não tenho dúvida em dizer que seguramente o aborto seria descriminalizado de ponta a ponta. Quer dizer, mistura tudo, né? Uma coisa... A moralidade do aborto reside no fato de que o feto não é uma pessoa. Olha, gente, terrível, tá? Terrível. Isso aí não é nem, sabe, ser contra ou a favor, né? Eu, no caso, eu sou pró-vida. Portanto, não gosto da postura abortista. Mas aqui já transcende um pouco essa discussão, né? Os argumentos são muito ridículos. Tem argumento melhor que esse. Mas não sou eu que vou ensinar aqui para os abortistas, né? Mas é muito tosco, na verdade, né? Eu achei assim de péssima qualidade, e tanto os comentários sobre a Constituição é muito bem escrito, isso é verdade, tá? E essa questão da escrita ser boa é mesmo. Agora o conteúdo realmente não dá, merece aqui a lata do lixo, né? O meu exemplar aqui da revista eu estou colocando no lixo, não vou perder muito tempo com isso não, né? Temos coisas mais importantes para ler, mas fica o registro de que o aparelhamento nefasto dessa ideologia tosca, toda a pauta esquerdista, é difícil falar, né, esquerdismo, que generaliza muito, mas aquela pautazinha que vocês conhecem, isso não está aparelhado somente nas instituições governamentais, mas sim em associações também. O Brasil tem um problemão para resolver, felizmente aí parece que toda a equipe econômica e toda a equipe em geral, né, dos ministros, estão cientes disso no Brasil, tá? Inclusive, eu assisti agora uma fala do Ernesto Araújo, que eu comentarei em seguida num outro vídeo, que eu fiquei felicíssimo, emocionante, muito bonita mesmo, farei o comentário. Mas agora, sem maiores delongas, né, Porque o Brasil é um país atrasado, obra do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, capítulo 4, Estado Grande, Povo Amarrado. Ao contrário do que nos fazem acreditar, é o livre mercado que propicia o desenvolvimento das nações. Tá? O Estado, quando muito garante a ordem, garante uma segurança jurídica, até uma piada falar isso no Brasil, tem mais segurança jurídica hoje com o Supremo Tribunal Federal em férias do que quando o Supremo está atuando. Quer dizer, hoje, por incrível que pareça, o Estado joga contra a segurança jurídica. É impressionante. Melhor seria se o Supremo Tribunal Federal não existisse. Essa que é a grande verdade. E tem muita coisa boa aqui na obra do Luiz. Vocês sabem, né, que é uma obra que me chegou antes mesmo de ser publicada. Eu li a obra, li os escritos do Luiz e incentivei-o a publicar a obra. Eu sou fã da obra, assim, vamos dizer, gosto muito dessa obra, e então me declaro suspeito para falar da obra, mas, né,
confissões à parte, de que eu gosto muito da obra, eu vejo aqui no capítulo 4 um assunto que me é caro, porque eu trabalhei com a Justiça do Trabalho e ele vem dar aquela malhada básica, tanto na CLT como na Justiça do Trabalho. E eu concordo com ele, trabalhei por muitos anos, por mais de 2 décadas, 27 anos, com a Justiça do Trabalho. Posso dizer, com conhecimento de causa, que é uma justiça que ela tem a proeza de desagradar a todos. Os empresários detestam e os funcionários também não gostam. Né? É demorada, é lenta, é tosca e no fundo, não faz justiça. Tá? Existe um sistema probatório deficitário, é uma justiça muito difícil, a CLT é tosca, na verdade precisaríamos de uma outra legislação, como bem disse o Paulo Guedes, já falou que a legislação trabalhista, inclusive ele fala, é curioso, né? Ele fala que é uma legislação fascista. E se a gente pegar as origens da CLT, ela vem da Carta del Lavoro, que é de Mussolini, então o Paulo Guedes não está errado não. E é curioso porque todo mundo que ama a CLT chama a quem não gosta da CLT de fascista. Então é uma esquizofrenia que eu acho assim. Eu dou risada para não chorar, né? Porque a ignorância é algo assim que a gente fica chocado. Mas o fato é que a CLT, isso é fato, isso transcende a minha opinião. Fato é que ela não ajuda o Brasil, tanto é que os trabalhadores do Brasil querem ir correndo para os Estados Unidos, onde não tem CLT e não tem essa suposta proteção legislativa. Quer dizer, resta a pergunta, o que realmente protege o trabalhador? Será que é a CLT? Legislações protetivas, como tem no México, como tem em Cuba, Venezuela, aqui no Brasil, né? Todos esses países que, vamos proteger. Não, o que protege o trabalhador, gente, é um mercado de trabalho pujante, aquecido, onde ele tem ofertas de emprego. Então ele não gosta do patrão X, ele diz, até logo, eu vou no outro que me trata melhor. Essa é a real proteção do trabalhador. Ofertas de trabalho. Então o mercado de trabalho desaquecido é a coisa pior que existe para o trabalhador, porque ele não tem um emprego. Aí que ele se submete a qualquer coisa. Então, isso eu digo porque existe uma retórica dizendo que a CLT é que protege o trabalhador, e eu digo que não. O que realmente protege o trabalhador é a lei da oferta e da procura com muita oferta de emprego. E isso protege, não é a CLT. A CLT ceifa a vontade de empreender, isso eu falo por mim mesmo, eu sou um empreendedor e hoje, se alguém, Tom, quer empreender, vamos aí gerar aí 200, 300 empregos? Não, muito obrigado. Não, obrigado, é a minha resposta. Não quero. Então, este é um problema. Na minha família tenho outras pessoas que eu vejo o perfil empreendedor, pessoas inteligentes, com visão. Não. Vão todos para o Estado. Né? Querem ser juízes, querem ser promotores. Não que essas profissões não sejam bacanas. É óbvio que são profissões maravilhosas. A carreira da magistratura é uma das coisas mais lindas que existem. Mas hoje a pessoa se encanta com isso nem sempre por vocação, mas sim por necessidade econômica. Ao passo que aquele que tem a ambição de ganhar dinheiro, ele não deveria mirar no Estado, mas sim na iniciativa privada. Este é o ponto, percebe? E aí geraria emprego, tá? Mas no Brasil o lucro parece que é uma coisa nefasta, algo pernicioso. Então é muito triste o que a gente vê no Brasil. E a CLT e essa mentalidade que originou a CLT, que está aí até hoje, essa mentalidade que vem muito do fascismo, né, com muitos sindicatos e a coisa toda, isso, na minha modesta opinião, tem que acabar, pelo bem do trabalhador. Isso é o que eu penso. O Luiz fala da previdência obrigatória,
né, que é praticamente um imposto compulsório ao trabalhador. E se ele não quiser? Vocês não querem proteger o trabalhador? E tá bom, trabalhador, então estamos aqui para te servir. Pô, e se ele não quiser a Previdência? Como eu, por exemplo. Eu nunca quis Previdência. Agora eu sou obrigado a pagar a Previdência. Vocês sabiam disso? Eu sou obrigado. Então veja que absurdo, eu não quero a Previdência. Eu pago minha Previdência privada, meu seguro-saúde privado, eu me viro, eu não quero Previdência alguma. Beleza? Não. O Estado me obriga a ter Previdência. Eu também não quero seguro estatal para o meu carro, eu pago o meu próprio seguro privado. Mas não, você tem o seguro obrigatório dos automóveis. Então, esse é o ponto. Não se tem liberdade. O Brasil não é um país que premie o livre mercado e os empreendedores. Tá? Então premia esse capitalismo de compadres, essa coisa, né? Capitalismo de sarjeta, que na verdade não é capitalismo, não é um socialismo mascarado, onde o restolho que jogam lá do livre mercado é justamente para sustentar a máquina, sustentar parasitas, podemos dizer, né, que se alimentam dessa situação. Então, é muito complicado. Todo funcionário público é parasita? Não, é óbvio que não. Eu tenho muitos funcionários públicos na minha família que são trabalhadores maravilhosos, eu sou testemunha. Trabalhadores dignos e chega a comover. Com muita gente encostada e a pessoa vendo tudo aquilo, poderia facilmente se revoltar. Mas essas pessoas dignas, servidores públicos, falam, não, eu vou honrar isso aqui e trabalham firme. Então tem muita gente boa, mas somos obrigados a dizer que tem muita coisa para cortar. Então o Estado está muito inchado. A CLT hoje é uma legislação que precisa de modernização urgente. A meu ver, deveria acabar. E é isso. É uma opinião polêmica, mas é o que eu penso. E aí a gente tem essa situação, né? A maior proteção que um trabalhador poderia ter é um mercado aquecido e dinâmico. Indo um pouco além, já encaminhando aqui para a conclusão do capítulo, né, os 3 pilares fundamentais: liberdade para o capital, troca livre, né, o livre mercado, e a propriedade privada. O Luiz traz aqui qual seria a antítese do capitalismo, né, do livre mercado. O nome capitalismo não é bom, porque ismo significa caminho de, e capitalismo seria caminho do capital. Eu não gosto. Tá? Seria o caminho da liberdade, isso sim, da livre iniciativa, da livre troca entre as pessoas. Então eu não gosto do nome capitalismo. Não. O liberalismo seria um nome melhor aqui. Tá? E o socialismo também é um nome incorreto, porque não tem nada de social. Ele vai fazer bem para meia dúzia de agentes estatais, que tem uma retórica de proteção ao social, mas no fundo eles acabam com o social, eles escravizam o social, não permitem que as pessoas escolham, sejam donas dos seus respectivos narizes, né, como se diz no popular. Então, aqui essa frase é muito boa, né? É irônico que, na verdade, o capitalismo é a maior arma contra o lucro exorbitante. Isso é pura realidade, porque nós vemos nos países mais comunistas, socialistas, os preços são absurdos, né? Absurdos, porque tem muito imposto, então é aquela situação. Né? E no capitalismo, onde tem uma fricção, né? Os empresários se estapeiam no sentido figurado, né? Na disputa pelo consumidor, e um baixa o preço aqui, o outro baixa lá, então essa competição é saudável para o consumidor, é saudável para o social. Até na obra do Adam Smith, A História da Riqueza das Nações, que é um marco, né, sensacional no liberalismo, ele traz a questão, né, por que o padeiro faz o pão? O padeiro faz o pão
a busca de lucro, não é por sentimentos nobres de vou fazer pão para a humanidade e alimentar a humanidade. Não, ele está cuidando da família dele, dos interesses ali dele, manter a padaria dele aberta, pagar os funcionários dele, enfim. Então por isso que ele faz o pão. Mas guiado por uma mão invisível, esse é o conceito da mão invisível do Adam Smith, esse padeiro fazendo pão e na busca do seu próprio interesse, em confronto com outros padeiros e aquela coisa toda, ele acaba se prestando e acaba fazendo um bem para toda a sociedade. Essa é a mão invisível do Adam Smith. Então, isso é muito interessante. E, no fundo, quem lucra com isso somos nós, população. Então, a gente vê aqui, o Luiz fala direto e reto, né? Ele não amacia, não. As pessoas têm a percepção de que seus esforços não são recompensados pelo mercado de trabalho regulamentado. Pura realidade. Muita regulamentação, você vai começando a se encaixar ali nas regulamentações, então eu tenho direito porque eu estou na lei. Não! Gente, tem que soltar um pouco mais esse mercado e terá direito quem fizer jus, quem trabalhar mais. Essa é a questão, tá? O Estado oligárquico é um controlador, obviamente, mina, ou seja, destrói a mobilidade de maneira perversa ao onerar excessivamente qualquer iniciativa empreendedora. Esse sistema faz com que poucas pessoas tenham possibilidades de empreender e se tornarem capitalistas, ou melhor, empreendedores. Então é um sistema que escraviza. Ele detona o médio e pequeno empresário. O que sobra? Quem que aguenta manter estruturas jurídicas, contábeis para dar conta desse volume legislativo? Somente as grandes empresas. Então ele premia o grande e oprime o médio e o pequeno. Então o socialismo é um sistema opressor e eles chamam justamente o capitalismo de opressor. Tá? Esse jogo da retórica, da narrativa é muito cruel e traz muita ignorância. E quando eu falo aqui, gente, eu estou em defesa do povo. Acho, não, ele está defendendo empresário. De maneira nenhuma. Tenho 2 empresas, mas não tenho nenhum funcionário nas minhas empresas. Eu não preciso atacar a CLT, não tenho medo da CLT, porque eu não tenho funcionário. Já por conta de existir a CLT. Então eu opto por não ter funcionário. Então, para mim, não muda nada, eu não estou reclamando, mas eu estou falando que eu mesmo sou um exemplo de que eu deixo de gerar emprego por conta da CLT. Bom, tudo isso aí? Bom, então eu não vou gerar emprego. Para ter um funcionário, eu caso com ele, passo a ter toda a responsabilidade. Se ele tem uma responsabilidade, essa eu acho uma das mais absurdas que existe, mas tem na Justiça do Trabalho, que é se ele estiver em itinere, na itinerância, acontecer alguma coisa, você empresário é responsável. Se ele bate o carro indo trabalhar e se acidenta, você é o culpado. Qual é a lógica disso, pessoal? Tá? Então, está muito pesado. Ninguém quer empreender. É óbvio. Não, o empresário tem que seguir uma série de coisas e depois, no final da linha, ele ainda é o malvadão, é o opressor, é o cara que é o explorador. Quer dizer, o Brasil é um país que não estimula o empreendedorismo, isso é fato. E ainda vem o Luiz Felipe, fala do mérito, que obviamente isso muda tudo, né? Defende pessoas que se dediquem à atividade por mérito e vocação, é perfeitamente corretíssimo. Alijado pelo Estado, né? Sufocado pelo Estado, o mercado se torna totalmente dependente dos incentivos. É isso aí, é um capitalismo tosco, capitalismo de Estado, capitalismo de compadres, que no fundo é aquele meio termo mais para o socialismo do que para o capitalismo. Se transformam, né, esse sistema perverso no Brasil transforma os empreendedores ou em crianças mimadas, que o BNDES dá dinheiro, que o Estado é que determina quem vai
enriquecer quem não vai, ou transformam os empreendedores em vítimas. Aqueles legítimos que querem vencer por si mesmos, não com ajuda governamental, eles ficam escravos do governo, tá? Em vítimas dos achaques governamentais. Então é difícil. Né? Os grandes empresários se unem supostamente para... É isso aí, ele vem falando aqui que existe um problema da união entre empresários e estados. Né? Empresários e Estado. Isso é um problemão, tá? Porque é uma união espúria, onde você será prejudicado. Tá? Então, qual que seria o sistema melhor? O Estado pode apenas garantir, apenas entre aspas, né, uma estabilidade, regras, e dentro, com essas regras, deixa o pessoal trabalhar. Mas não pode ser um volume de regras que sufoque você. É o famoso preso por ter cão, preso por não ter. Tudo que você fizer está errado. Hoje é assim. Então, depois ele fala, né, do ano de 1776, né, que é o ano do Adam Smith, que ele publicou a Riqueza das Nações, né, eu falei a história da Riqueza das Nações, esqueçam, é a Riqueza das Nações. Esse exemplo é muito bom, ele fala aqui, né, se uma empresa deixa de ser competitiva, em um livre mercado saudável, ela vai à falência. Isso se chama a destruição criativa do capitalismo. Nós não temos que bancar empresa alguma. O povo, através dos impostos, não tem que bancar empresário. Mas vai falir. Se tiver que falir, fale. Não podemos, coitadinho, né? Agora tem luz elétrica. O que será do empresário da fábrica de vela? Não vai falir. Muitas falirão, outras sobreviverão. O mercado, é você, eu e você. O mercado, que são todos nós, que decidiremos que produto queremos. Nós decidimos, não é meia dúzia de engravatados. Isso é liberdade e pouca gente entende isso. Chamam isso, esses ingênuos, vermelhinhos, chamam isso de opressão. E não, isso é liberdade. Opressão é justamente o que eles gostam, que é o Estado mandando em tudo. Então está muito óbvio, gente. É um livro fantástico, né? Existe aqui um gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Controle da propriedade nos diversos sistemas econômicos. Então tem comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, keynesianismo e liberalismo. Você vê que ali a parte vermelhinha do gráfico, tudo isso é muito parecido. Se você pegar o comunismo, o socialismo, o nazismo e o fascismo, tudo isso é muito semelhante, com pequeninas diferenças. Tá? Se você pegar comunismo, socialismo e nazismo, você vê que praticamente é a mesma coisa com relação ao registro, uso, controle e venda da propriedade privada. Tá? O que vai diferenciar um pouquinho mais ali é o keynesianismo, que eu também não gosto, mas enfim, e o liberalismo. Tá? E vai falar de economistas como Karl Menger, fundador da escola austríaca, o Hayek, né, que tem a famosa, famigerada obra O Caminho da Servidão, contra um controle central, aquela coisa toda. Quer dizer, um capítulo sensacional. Tá? O Luiz Felipe está de parabéns, eu já me declarei suspeito para falar, mas vai fazer o quê, né? O livro é bom, eu vou falar o quê? Né? Só para não parecer aí que estou concordando com tudo, eu vou falar mal da obra? Não, o livro é muito bom. E traz aqui autores, tanto esses que eu falei como outros, né, como o Murray Rothbard, Milton Friedman, Adam Smith, que eu já falei, tantos outros, que você não verá na sua faculdade, pelo menos não da de filosofia, onde você verá só Marx, Engels, Marilena Chauí, e essa turminha aí. Tá? Então, esse é o problemão do Brasil. Tá? Fala-se muito em diversidade, mas não se tem diversidade, pelo menos não nos autores das universidades. A coisa está muito capenga e eu
parabenizo aí, meus cumprimentos ao Luiz Felipe, mais um capítulo passado, é isso aí, gente. Próximo vídeo, então, comentarei sobre o Ernesto Araújo, a fala dele. Valeu, gente, um abração, até mais.